Assista agora, Jornal da Noroeste. Novas regras para tirar a CNH começaram a valer em setembro. Dentre elas, o uso facultativo do simulador. Mesmo com as poucas chuvas que anunciaram a primavera, o acúmulo de água já é prato cheio para o mosquito Aedes aegypti. Denúncia anônima leva a Polícia Militar de Meio Ambiente a criatório irregular de pássaros. Várias espécies foram resgatadas. Isso e muito mais você acompanha agora no Jornal da Noroeste. Olá! Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar de Meio Ambiente resgatou, através de denúncia anônima, pássaros que estavam sendo mantidos em cativeiro. A Polícia Militar de Minas Gerais, através do policiamento ambiental, imbuído em proteger a nossa fauna silvestre, recebemos uma denúncia anônima que estava ocorrendo, né, um cativeiro dos animais silvestres, essas aves silvestres. Chega no local, a gente deparamos com a situação. O proprietário lá não possuía documentação ambiental de autorização para estar essas aves lá, as aves sem anilha. Agora foram recolhidas as aves e o cidadão aqui para o quartel para que sejam procedidos os procedimentos administrativos e também o boletim de ocorrência criminal. Quais as espécies que foram apreendidas? Então, aqui a gente deparou aqui com diversas espécies, né? Temos aqui o azulão, boiadeiro, o trinca-ferro, patativo também, capa-capim, canário da terra e o bicudo, né? Então, diversas aves aqui com esse cidadão, o mesmo não tem a documentação ambiental de autorização para estar na posse e cuidar desses aves. Mas esses animais são animais que podem ser criados em cativeiro? Esses animais podem ser criados em cativeiro desde que seja, né, autorizado pelo órgão ambiental. Essas aves vão ter a anilha, né? O criador vai ter o cadastro no IBAMA de criador amador, de passeriformes. Então, mas esses aves que estão com o cidadão, ela não possui nenhum registro, também está todo sem anilha. Então, o cidadão está na posse irregular de cativeiro, mantendo essas aves em cativeiro. Então, ele vai responder agora pelo processo criminal, o boletim de ocorrência vai ser lavrado e também administrativamente. Vai ser feito um auto de infração, que ela pode virar multa e ele poder depois ressarcir fazendo o pagamento dessa multa. Quantos animais ao todo foram apreendidos? Então, contabilizando aqui, mais de 150 aves, né, sendo apreendida nessa operação de hoje. Quem da população que queira colaborar com a polícia, que tenha alguma informação desse tipo que nem foi hoje, pode entrar em contato? Tem um canal de atendimento com a Polícia Militar de Meio Ambiente? Sim, tem sim, através do telefone 3561-2630, né? Lembrando que todos nós temos o direito de ter o meio ambiente e temos o dever de cuidar para as futuras gerações. Então, essa ligação que nós recebemos, que foi de suma importância, a pessoa estava com uma grande posse dessas aves, a qual foi retirada do seu habitat natural e está sendo colocada em cativeiro. Então, ocorrendo um desequilíbrio na natureza. Então, essas aves, agora a bióloga vai fazer uma perícia nelas, as que estão apresentando bravio, né, de soltura, a gente vai acabar soltando elas também, o retorno para o ambiente natural. Qual o valor estimado das multas neste caso? O valor das multas é regulado pelo decreto 47383 de 2018, prevê no seu código, né? O valor total dessa aplicação vai ser R$ 156.344, né? É uma aplicação administrativa, um auto de infração, e se o autor não conseguir comprovar a posse desses animais, dessas aves, ela vai virar multa nesse valor. E pode ser parcelado, tem formas de diminuir esse valor, sargento? Então, o cidadão depois vai apresentar a defesa dele, ele tem 20 dias para apresentar a defesa, já que ele não possui, não nos apresentou até o momento, né? Ele vai ter a defesa dele, né? Para 20 dias para apresentar qual o motivo que ele tem, se ele conseguir aprovar, né, perante o administrativo desse valor. Esse valor pode ser parcelado também e pode até acontecer alguma redução para o cidadão também. Gostaríamos de lembrar para toda a população que esses valores são valores altos, né? Então, hoje em dia não compensa estar a posse dessas aves. Se você quer ter uma ave, um animal silvestre na sua casa, que compre de um criador autorizado, com nota fiscal, com chip, com anilha, né? Não retire esses aves, esses animais da natureza, que elas fazem a parte dessas aves lá na natureza, elas são importantes para o equilíbrio do nosso meio ambiente. Então, é o papel nosso de toda a sociedade contribuir também com o meio ambiente. Depois do intervalo, novas regras para tirar a CNH começaram a valer em setembro.
Sua visão merece cuidados especiais. Por isso, a Ótica Vigor lhe oferece as melhores marcas em óculos. Ótica Vigor, cuidando dos seus olhos. Você pode ingressar em um mundo de oportunidades. Não espere mais. Vem aí o Vestibular FCJP, com início das aulas em agosto desse ano. Faculdade Cidade de João Pinheiro é sinônimo de educação personalizada, mensalidades acessíveis e as melhores notas nas avaliações do MEC. Você é nossa prioridade. Você é o que realmente importa para nós. Conheça o financiamento social sem juros, o projeto empresarial e muito mais. Acesse fcjp.edu.br. Life Center e doutora Sabrina Demétrio, dermatologia clínica e estética. Profissional completa, equipamentos modernos e métodos de última geração. Programas de rejuvenescimento, tratamentos de cicatrizes, estrias e celulites. Botox, preenchimento, microagulhamento e muito mais. Invista em você com segurança e responsabilidade médica. Doutora Sabrina Demétrio, dermatologia clínica e estética. Você que vai construir e reformar sua casa ou fazer qualquer benfeitoria em sua propriedade, procure a Serraria Cabral. Tudo em madeira, telhas, cimento, tijolos, cascalho, material elétrico, hidráulico, caixas d'água, bebedouro, colcheiras, porteiras e muito mais. Serraria Cabral, um prazer em lhe atender. Peixaria Paraíso, grande variedade em pescados. Tudo fresquinho e com a qualidade que a sua família merece. Peixaria Paraíso. Embalagens e laticínios Oliveira. Sacolas, copos descartáveis, queijos, bebidas, bomboniere e muito mais. Entregamos a domicílio. Novas regras para obter a CNH começaram a valer em setembro no Detran. O uso facultativo do simulador nas aulas de direção e a obrigatoriedade de apenas 1 hora noturna de aula prática são mudanças que começam a ser implementadas. As mudanças, elas ocorreram, na verdade, não para os motoristas. Elas ocorreram no processo de habilitação. Esse processo de habilitação, ele teve algumas mudanças. O motorista que já possui CNH, ele precisa ficar atento quanto à renovação, que permanece por 5 anos. Existem projetos para aumentar esse prazo aí, mas por enquanto ela permanece valendo por 5 anos. E o exame permanece sendo feito também nas clínicas do Detran, apesar de ter essa situação onde falam que pode ir no SUS, que pode fazer pelo SUS, por convênios, ainda não foi aprovado, o Detran ainda não aceita, é necessário que seja feito pela clínica a renovação. E a carteira de habilitação, as mudanças que tiveram foi com relação ao simulador. O simulador hoje não é mais obrigatório, ele é opcional, quem quiser fazer pode fazer e vai ter redução na carga horária, mas ele não é mais obrigatório como era antes. E a redução da carga horária devido a essa redução aí do simulador, então reduziu também a carga horária para carro. E essa questão principalmente do simulador, né, da não exigência mais do simulador para se retirar a carteira de motorista. Isso traz uma economia, é claro, no bolso, né, de quem vai tirar a carteira. Mas e em questão de conhecimento, isso traz algum prejuízo? Para aqueles motoristas que já sabem conduzir um veículo, provavelmente não traz tanta perda. Para aqueles que ainda não sabem, eles provavelmente vão ter poderiam ter um pouco mais de facilidade ao ter aquele contato com o simulador, que foi uma situação nova, uma situação que a pessoa ainda não tinha conhecimento. Então, o simulador ele consegue dar uma noção diferente, porém de uma forma muito segura, porque a pessoa ela não está no trânsito. E quando ela vai para o trânsito, ela já tem uma noção um pouco diferente. A perda seria um pouco mais com relação a isso e com relação às situações que o simulador ele tinha a possibilidade de simular várias situações. Chuva, noite, a pessoa com uso da bebida alcoólica. Então, o simulador ele fazia essa simulação de todas essas situações que no cotidiano a gente não costuma enfrentar isso quando vai fazer uma aula de rua. Isso seria um prejuízo nessa retirada do simulador. Mas então, em questão de tempo, a carteira só ficou um pouco mais rápida, então, porque os alunos vão ter 5 aulas a menos. Ela não vai ser mais obrigatório, né? As 5 aulas que eram exigidas do simulador.
Então, essas aulas não são mais obrigatórias. Isso, consequentemente, reduz o tempo também do aluno e acaba reduzindo e facilitando para andar um pouco mais rápido, mas isso depende muito de cada candidato, porque isso vai depender muito da disponibilidade do candidato. Então, não necessariamente porque tirou o simulador a pessoa vai andar mais rápido com a carteira. Depende muito da disponibilidade que a pessoa tem para investir nessa carteira. A seguir, mal choveu e a dengue já começou a ser preocupação em João Pinheiro. Mendonça Contabilidade, contabilidade empresarial e rural, contabilidade gerencial, profissionais capacitados, certificado digital, contabilidade rural, correspondente Caixa Aqui, 18 anos de dedicação a nossos clientes. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Funerária São João Batista, uma empresa genuinamente pinheirense que há mais de 4 décadas está ao seu lado nos momentos mais difíceis. Equipe qualificada, carros novos e adaptados, ônibus para transporte familiar durante o cortejo e para os associados, banco de cadeiras de rodas, banho, muletas e andadores. Funerária São João Batista, agora em sede própria para melhor lhe atender. Avenida Dona Zica, no centro da cidade. Plantão 24 horas. Ótica Tavares, o sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Por isso, a Ótica Tavares oferece o que há de melhor em óculos de sol e de grau. Ótica Tavares, ao lado do Fórum, 3561-1968. Agrominas, onde você encontra tudo o que precisa, desde ração até uma grande linha de produtos veterinários, sempre com qualidade, bom atendimento e os menores preços. Venha para Agrominas, a casa do fazendeiro. A primavera chegou e com ela algumas pancadas de chuva. Mas o que também veio junto com a estação é a preocupação com a dengue. João Pinheiro tem um histórico de casos maiores que muitas cidades grandes e o alerta já começa a ser emitido. A dengue a gente sabe, né, que é uma doença que infelizmente afeta, né, não só João Pinheiro, mas também todo como os 856 municípios que a gente tem no estado de Minas Gerais. Vamos dizer, afirmo para você, tecnicamente falando, que 849 tem a presença do Aedes. Então, em cima disso, a gente vê o quanto que o Aedes ele consegue se adaptar, ele consegue estar apto a se proliferar nas grandes cidades. Então, a gente já pede, nesse primeiro momento, né, como se diz, a gente agradece muito, né, as primeiras chuvas, né, como se diz, isso é bom para o produtor rural, isso é bom para quem está produzindo, principalmente no campo. Porém, entra já junto com isso aquele alerta para a população. Que eu já peço à população e faço aqui uma pergunta. Nessa primeira chuva, quem foi no seu quintal e olhou se não tinha nenhum recipiente que poderia estar acumulando água? Então esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer em relação ao controle dessa endemia. Porque a gente não quer, como se diz, que a gente passe pelo que a gente passou. A gente sabe que esse ano foi um ano, no início do ano, um ano onde a dengue trabalhou o vírus tipo 2, né, que é um vírus muito agressivo, que a gente viu o cenário, né, como se diz, no Brasil inteiro, vamos dizer, em relação à dengue. Então o que acontece? A gente fizemos multirões de limpeza, já agradeço desde já a Associação dos comerciantes, né, que veio junto com a prefeitura, né, fazer essa parceria. Então já peço também esse alerta a esses empresários, né, esses donos de galpão, vamos ficar vigilantes, vamos, agora teve a primeira chuva, não custa nada, vamos dar uma rodada, vamos ver se tem uma vasilha de água ou não, porque a gente tem que trabalhar com a prevenção. A prevenção é o ponto crucial para a gente poder fazer um bom controle em relação ao vetor. E a gente sabe que o vetor ele pode sobreviver em situações extremas e por um período muito grande, né? Então essas primeiras chuvas realmente podem fazer um grande estrago aí na população pinheirense, né? Sim, porque o ovo do Aedes ele pode permanecer no seco, né, por até 450 dias. Então vamos dizer, essas primeiras chuvas agora podem ter pegado ovos, né, como se diz,
de há 6 meses atrás, 1 ano atrás. Então a gente tem que ficar vigilante em relação a isso, tem que eliminar esses reservatórios para justamente a gente fazer com que não gire o ciclo, que a gente quebre o ciclo ali, no início. Não vai virar a fase adulta, tá? Por quê? E também a questão dos agentes, né? Como se diz, se está tendo alguma coisa, desde agora já começa a ligar, denuncia, entra em contato com a vigilância ambiental, que o agente de endemia vai até o local para poder averiguar e ver o que está acontecendo, porque a gente realmente precisamos agora, nesse momento, não de ficar, vamos dizer, de braço cruzado, né? Como se diz, não, tranquilo, passou, não. Agora é a hora de manter, né, vamos dizer assim, que o serviço aqui não para, é o ano inteiro. Então agora que é a hora da gente, como se diz, levantar as mangas e pegar firme para a gente não deixar, como se diz, chegar ao ponto de ter vetores adultos e esse ciclo está sendo, como se diz, renovado. Porque o Aedes, ele tem um tempo de vida de 35 dias. Né? Então a gente vai até, se ele visitou uma casa hoje, ele só volta daqui 40. Então você vê que isso já é difícil para o agente de endemia fazer esse controle de casa em casa. Não esperar o agente fazer o trabalho lá dentro. A população pode ajudar. A dengue é um trabalho de todos, é um conjunto de todos. Todos têm que unir forças, porque o maior vilão, como se diz, é o vetor. Então a gente precisa de combater ele para não afetar a nossa população. E assim nós encerramos a edição do Jornal da Noroeste de hoje. Você fica agora com o programa Noroeste Esportes e com Vinícius Mendonça. Até o nosso próximo encontro.